Olá, tudo bem? Eu sou Charlie Austin e você está no Merlin Sage. E hoje eu venho aqui para responder mais uma pergunta no Shorts. A pergunta de hoje é: espiritualidade existe? O que é espiritualidade? Ou o que é a espiritualidade maior? E antes de eu adentrar numa resposta mais definitiva sobre esse questionamento, a gente precisa fazer algumas pontuações. Durante milhares de anos, para não dizer milhões de anos, a espécie humana que veio se desenvolvendo lentamente teve vários encontros ou teve várias visitações de seres interestelares, de seres que não eram originalmente aqui da Terra, que eram muito mais avançados tecnologicamente e intelectualmente do que a raça humana, naquele ponto de evolução da mesma. Não necessariamente eram mais avançados moralmente falando, mas nos dois primeiros aspectos isso se conferia. E por esses intensos, esses prolongados contatos que a humanidade teve com esses seres, nós então desenvolvemos no nosso inconsciente. No primeiro momento foi conscientemente, porque havia esses contatos de terceiro, de quarto, de quinto até de sexto grau. E aí, com o tempo, conforme esses seres foram deixando o planeta e deixando para trás o rastro das suas visitações, o rastro das suas tecnologias, o rastro da sua destruição, foi descendo para o inconsciente da humanidade essa sensação de que havia algo lá fora. E por lá fora eu digo algo nos céus ou algo ao redor do planeta cuidando de nós. Mesmo que originalmente alguns desses seres, na verdade, estavam interessados apenas no seu próprio ganho ou naquilo que eles vieram fazer aqui no planeta para a espécie deles, que eram de outro quadrante da humanidade. Então, assim, esses encontros da humanidade em desenvolvimento, em épocas outrora, com vários seres estelares, por assim dizer, foi o primeiro desenvolvimento de algo que mais tarde seria taxado como espiritualidade. Olha que interessante. E aí, com a vinda de Jesus à Terra, ele personificou Cristo, todas as coisas anormais, sobrenaturais que aconteceram com ele, e como essas foram interpretadas na ocasião e nos séculos seguintes, sedimentou ainda mais essa ideia de intervenção divina, de seres que mandam certos escolhidos seus à Terra para fazer para conquistar certos alvos, objetivos, ou para realizar certas missões. E aí, nos últimos séculos, nós tivemos a estrutura de sistemas inteiros de religiões, partindo dessas premissas, e aí apenas em décadas recentes a gente acabou, várias pessoas ao redor do planeta começaram a quebrar com a necessidade de estarem associadas a estruturas para poderem se relacionar com essas coisas, digamos, transcendentais, mesmo que não fossem seres em específico. Então, assim, por que eu estou traçando essa linha aqui para vocês? Para vocês entenderem o seguinte: a gente... O desenvolvimento da percepção da humanidade sobre algo transcendental ou sobrenatural foi em três grandes estágios. Contatos com raças extraterrestres muito avançadas num passado longínquo, contatos com esses mesmos seres encarnando como seres humanos entre nós, num passado não tão longínquo assim, que figura aí entre 2.000 e 5.000 anos, trazendo mais para perto, tornando mais crível de que há seres muito mais parecidos conosco. Veja, Jesus era um humano, nas orbes próximas cuidando do planeta, e aí agora, em décadas recentes, contatos não de larga escala planetária, mas contatos individuais com vários seres. E tudo isso ajudou a gente criar a nossa percepção de espiritualidade. Uma reunião de vários seres muito evoluídos que cuidam da Terra, que cuidam da galáxia, que cuidam, sei lá, de qualquer outra parte do universo, que estão olhando pelos seus irmãos e irmãs menores, que ainda estejam em desenvolvimento. Ali a isso, o fato de que nós, seres humanos, somos em grande parte seres muito
emocionais, né? Somos seres extremamente emocionais, muito mais emocionais do que racionais, em boa parte do tempo. Veja aí os grandes índices de depressão, de bipolaridade e outras doenças conectadas com a psique, com o mental humano, que sempre vai ter um aspecto muito forte do emocional descontrolado, do emocional exacerbado, do emocional desacerbado não, do emocional exacerbado, eu quero dizer, o que confirma isso, né? A primeira coisa que espana é aquela coisa no qual o ser humano mais se sedimenta ou no qual ele mais se abriga, que são as suas emoções, porque a maioria dos seres humanos acredita que suas emoções é o real eu que ele possui ou que ele é. E aí, então, alia-se isso, essa questão de que nós somos seres intrinsecamente emocionais e por várias coisas que aconteceram na humanidade, chocantes, nada agradáveis, a humanidade desenvolveu esse aspecto coletivo, que obviamente é uma projeção de cada indivíduo dentro dessa humanidade, co-criando o aspecto maior ou massivo, de que quando as coisas não vão bem, de que quando as coisas saem errado, de que quando as coisas estão desequilibradas, estão um verdadeiro caos, é um real alento, é um real conforto, é um real consolo acreditar em algo maior, que se este algo maior está permitindo essas coisas terríveis, então tem um propósito maior, está tudo bem. Então veja o que eu estou querendo dizer com isso. Nós, como espécie, no geral, em grande parte, nós somos não vou dizer uma criança mimada, mas nós somos uma criança assustada, profundamente, assim, desprovida de um senso próprio. Nós somos, como uma espécie, uma criança assustada, amedrontada e que precisa de colo, ok? Os nossos problemas aí rangem, né? Quer dizer, eles oscilam entre escopos enormes, tá? Há problemas pessoais e locais ou centralizados que dizem respeito apenas às nossas próprias vidas e que para nós só esses também já parecem muito grandes. Então, para a humanidade é um verdadeiro Kool-Aid, como a gente fala em inglês, é uma verdadeira, é uma verdadeira dose de entorpecimento. Acreditar que a coisa pode estar ruim como que for, mas no fim do dia tem alguém cuidando da gente. E é por isso que existe essa ideia geral, tá? Principalmente para pessoas que acreditam no divino, de que há uma espiritualidade maior. Mas entenda, tudo esses dados que eu passei aqui para vocês ajudaram a criar essa noção. E essa noção é muito forte, e essa percepção é largamente difundida, e essa percepção é largamente, profusamente alimentada por todos esses fatos mencionados aqui nesse vídeo. Então, na realidade, o que está acontecendo aqui? A humanidade, aquela que já teve contatos com essas outras orbes, que sejam esses contatos tenham sido com seres benignos ou malignos ou não benévolos, tá? A humanidade projeta nas orbes espirituais fortemente essa energia de que nós precisamos de alguém para olhar por nós e para cuidar de nós. Então, como espécie, nós ainda não transcendemos essa necessidade de nos conectarmos com os seres divinos pelo ato e pelo único e exclusivo objetivo de sentir que enquanto estamos nessa conexão, estamos de certa maneira imunes a coisas piores do que as que já estão acontecendo. Enquanto não transcendermos isso, não veremos esses seres divinos como sendo nós próprios. Nós somos os seres que estamos em melhores condições de salvar o planeta, por assim dizer. Nós somos os seres que estamos em melhores condições de mudar a humanidade. Não os seres de luz que estão lá fora, ou estão nas imediações, ou nas orbes que avizinham a Terra. Consegue perceber? Então, assim, o que eu quero dizer com isso?
é que os seres de luz, por mais lindos que eles sejam, um Sananda, uma Mestra Mãe Maria, uma Kuan Yin, um Saint Germain, uma Portia, um Shiva, e quem mais você quiser mencionar, eles não se veem como parte de uma espiritualidade maior. Porque, primeiro, eles não fazem gradação. O que isso quer dizer? Eles não se veem acima de você evolutivamente, consciencialmente, porque fazer isso seria automaticamente ver você abaixo deles. E eles verem você abaixo deles é desmerecer o próprio ser que eles são. O próprio nível exponencial que a consciência deles alcançou. Então, primeiro, eles já não fazem gradação. Tá? Segundo, eles não sentem essa responsabilidade que tu acredita e que tu bota neles de que eles têm que salvar o planeta, de que eles têm que cuidar dos seres humanos, tá bom? Eles não têm essa percepção, tá certo? Eles sabem que não dependem deles para o planeta continuar existindo e até mesmo a espécie humana. Eles cuidam da Terra, por assim dizer, porque é algo natural do nível de evolução no qual eles estão, mas não é algo que eles entendem intelectualmente. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. O papel deles não é cuidar da Terra, não é cuidar da humanidade, tá certo? Eles transcenderam a tal ponto que eles não enxergam mais nada fora deles. Então, assim, tudo que eles estão cuidando, eles entendem como sendo eles próprios. Então, no fim do dia, eles não estão cuidando da humanidade, eles estão cuidando de si. Porque eles só veem eles sabem que tudo que entra no campo deles são eles. Então, assim, eles não têm esse aspecto de dever, temos que ajudar os nossos irmãos menores, temos que ajudar eles a entrarem na luz. Eles sabem que a alma, a mônada, o eu sou, tem seus próprios ciclos e, sabe, todo mundo está onde precisa estar. Então, assim, com isso, o que eu quero dizer? Pode parecer meio duro essa mensagem, mas não existe uma espiritualidade maior. Não existe ninguém ativamente, um grupo de seres se associando e tentando tomar decisões pelo planeta, porque se eles não tomarem essas decisões é o fim do mundo. Não existe isso. Não existe isso. Existem apenas seres nas suas respectivas bandas de consciência fazendo o que é natural ser feito naquela banda de consciência, mas não pelo, digamos, não por um motivo ou por uma cartela de crenças ou responsabilidades que os levariam a fazer aquilo. Consegue entender? Tá? Então, assim, muitas pessoas põem assim, eu estou na Terra, eu estou para evoluir. E os seres que estão lá em outras dimensões estão lá para nos servir e cuidar de nós. Não é assim que funciona. Aí vocês vão falar, Charlie, mas você já fez vários vídeos no seu canal falando de decisões do plano espiritual ascensionado, tá? E aqui vem um detalhe, né? Ascensionado não quer dizer maior. Ascensionado é apenas uma consciência numa outra frequência, onde você consegue enxergar mais coisas e por isso você tem a oportunidade de também fazer mais coisas. É apenas isso, sim. Mas veja, quando um Saint Germain ele toma uma decisão, ele não está tomando uma decisão por mim e por você. Ele está tomando uma decisão que veio para ele e ele entende que é parte do ser que ele é. E se veio para ele, ele toma uma decisão equivalente àquilo que veio para ele. Entende? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, os seres espirituais eles não veem vocês como a humanidade e eles a parte da humanidade. Eles não fazem essa diferenciação. Eles já estão mesclados à consciência de Deus, então eles veem tudo como sendo eles, tudo como sendo Deus. Eles se veem como Deus. Então, e qual é o principal papel de Deus? Se experienciar e cuidar de si mesmo, tá certo? Então, assim, Deus ele está entretido em cuidar de si. Somos nós que nos vemos a parte de Deus, que então externalizamos a responsabilidade da nossa vida e da nossa espécie para algo fora da espécie ou de nós individualmente, e que esses têm que cuidar de nós. É por isso que a gente não realiza ou não se apercebe da nossa divindade. Então, assim, eu mesmo já venho guinando aqui no canal, me distanciando da palavra espiritualidade. Não porque é uma palavra ruim, as palavras são neutras, mas é porque no fim do dia muitas crenças que foram difundidas nos últimos anos associada com essa palavra que não representam a realidade das coisas. Então, tipo assim,
seres que eles estão num plano onde uma decisão pessoal para eles, na verdade, do nosso ponto de vista, estaria afetando milhões ou bilhões de seres humanos no planeta, eles estão tomando as decisões devidas, despreocupados se isso vai afetar alguém ou não. Eles estão tomando as decisões devidas que, do ponto de perspectiva deles, é o melhor para a evolução deles e daqueles que vivem na mesma ordem que eles. Então, assim, o que a gente tem que entender? A espiritualidade, assim, chamada maior, tá? Que, de fato, como eu tô falando nesse vídeo, não existem, porque eles não se veem dessa maneira. E é isso que determina, eles não se veem dessa maneira. Somos nós que, por nossa limitação, ainda os enxergamos dessa maneira. Tá? Eles não estão fazendo nada pensando no nosso bem e também não estão fazendo nada pensando no nosso mal. Eles estão fazendo as coisas inerentes e referentes e respectivas ao nível de evolução aonde eles estão. Eles não sentem necessidade de nos ajudar, de nos aprimorar, eles não sentem necessidade de nos salvar de nada, porque eles sabem que no fim do dia nós temos exatamente o mesmo tanto de ferramentas, a mesma consciência dada por Deus, a mesma divindade interna, inerente a nós, dada pelo divino tanto quanto a eles, tanto quanto a que eles têm. A única diferença é que a gente se recusa dia a dia a usá-la, porque estamos muito adormecidos na narrativa distópica, na narrativa desequilibrada que criamos para nós pessoalmente ou a nível coletivo. Então, assim, é uma grande, né? Eu passei algumas decisões do plano espiritual recentemente, e algumas pessoas ficaram chocadas. Nossa, isso seria contra Deus, isso seria Deus tirar o amor de nós, e esse tipo de coisa. E as pessoas ficaram chocadas porque elas estão vendo as coisas através de um filtro tremendamente humano, mas elas se desapercebem que esses seres, eles não pensam como um humano pensa. É até, digamos, impossível de uma certa maneira, porque eles não estão numa experiência humana. Pensa, se eles forem pesar todas as variáveis do que cada ser humano como cada ser humano vai encarar, vai pensar ou vai se sentir sobre uma decisão feita em larga escala, eles nunca vão tomar uma decisão, porque as variáveis vão ser infinitas, vão ser infindáveis. Então, pessoal, é legal a gente se distanciar dessa ideia de uma espiritualidade maior, porque no fim do dia, você pode fazer parte dessa espiritualidade maior, certo? Se você for o motorista da sua vida, tá? Lógico, se você tiver mesclado ao seu eu superior, se você for quem faz tudo gravitar na sua vida, rodar nos devidos lugares, você é a sua espiritualidade maior, você não precisa da ajuda de ninguém. Aí algumas pessoas vão falar, então qual que é o papel de Saint Germain e Porte ajudando certos seres a ascensionar, ou os mestres ascensionados fazendo retiros, ou querendo que vários seres ascensionem? Nota, eles não estão querendo nada, novamente eu te falo. Obviamente, eles podem ter feito contratos com certos seres que estão numa experiência humana, tá? Porque as conexões com esses seres são de longa data, certo? Mas no fim do dia se resume a isso, e eles querem que outros seres ascensionem, note agora, não porque eles acreditam que esses seres já não estão ascensionados, não porque eles acreditam que isso vai fazer diferença para a Terra, é porque eles não veem diferença entre eles e esses seres. Eles encaram esses seres humanos que precisam ascensionar como sendo eles próprios, como parte deles que não estão acordadas ainda para a supremacia, para a soberania da divindade que eles já usufruem no todo do que eles são. Então, em resumo, é uma pergunta difícil responder. Existe uma espiritualidade maior? Nos termos que eu estou falando aqui, não, porque a própria nunca se viu dessa maneira. Ok, sim, existem conselhos espirituais, existem ordens espirituais, mas notem, esses ajuntamentos de espíritos nessas outras orbes em último e pleno caso, porque são coisas que naturalmente se organizam porque estão na mesma frequência. Não em si se organizam por um resultado incomum, por um efeito incomum.
Eles são tanto a causa quanto o próprio efeito ali unificados no mesmo momento. Faz sentido isso para vocês? Eles não se ajuntam como uma causa para produzir um efeito exterior a eles. Eles se juntam porque esse ajuntamento é tanto a causa quanto já o efeito final desse ajuntamento. Consegue perceber? Então, assim, recentemente eu tive a Ordem das Dalias, que já até vai ser anunciado em breve no canal, que está indo embora do planeta, e eles tranquilo. Entendeu? Eles, assim, de uma certa maneira, estão indiferentes quais são as consequências. Vamos supor, se forem consequências negativas, que isso vai causar para o planeta. Porque eles não veem consequências como positivas ou negativas. Tá? Então, assim, em resumo, visto que esses seres, que nós enxergamos eles como parte de uma chamada espiritualidade maior, eles veem todas as coisas como neutras. Tá? Eles veem eventos bons e ruins com profunda curiosidade e apenas observação, e eles no geral vivem em orbes em que interferir em qualquer aspecto da criação geralmente não é o que está pautado, não é o que está na mesa, tá? Então, assim, mesmo quando eles interagem conosco, que nós enxergaremos como uma ajuda, como uma interferência, note, já é o nosso filtro sendo colocado sobre as manifestações deles, nos impedindo de observar o que eles estão realmente fazendo e por que estão fazendo. Note, eles já se tornaram elementos da criação universal. Eles não fazem a coisa com um objetivo, com um resultado, com um propósito específico. Eles simplesmente fazem as coisas porque eles estão no fluxo universal. Então, nesse sentido, não existe uma espiritualidade maior. E faria muito bem a você se libertar deste conceito. No sentido daqueles que cocriam essa experiência, que projetam fortemente essa experiência de seres de outros lugares terem que nos ajudar, terem que cuidar de nós, terem que, sei lá, ficar olhando para ver se o ser humano não destrói o planeta. Sim, parece uma coisa muito real, porque a maioria dos seres humanos está muito desejoso de que isso seja real. Mas essa é uma camada tão fina, ela parece muito mais preponderante, certo? Quando você acredita nela. Porque você é retroalimentado com, sabe, todo mundo dizendo, com as experiências espirituais dos outros te dizendo de que é assim, que eles se importam, que eles cuidam do planeta. Mas na hora que você transcende ela, você vê que é uma camadinha tão fina. Tão fina. Tá? Que aí você vê que o que seriam esses seres, partes dessa real espiritualidade maior, estão apenas interessados em dizer eu existo, eu estou aqui, eu estou no pleno fluxo. Tá? E aí, quando eles se encontram com partes do Criador que não estão nessa experiência de eu estou aqui, eu existo, eu sou, que são muitos dos seres humanos, por exemplo, até parece que eles estão nos ajudando. Na verdade, a energia deles está nos forçando, entre aspas, gentilmente, a entrar nessa mesma experiencialidade que eles estão. Mas eles não estão fazendo isso por uma movimentação própria deles. É natural da energia deles mover coisas perto deles que não estão nessa mesma experiência para estarem nessa experiência. Então, o que eu estou querendo dizer? Esses seres, eles não têm um racionalismo como a gente quer ajudar alguém, a gente precisa pensar como que a gente vai ajudar, a gente vai criar uma ONG, a gente vai criar um movimento, a gente vai criar uma arrecadação, a gente faz coisas linearmente. Há esse problema, como eu soluciono esse problema, aqui estão os passos para como resolver e aqui está o resultado. Eles não têm essa percepção. Então, assim, e é paradoxal, isso é paradoxal, porque vocês vão ver em certos momentos do canal eu falar sobre esses seres como estando interessados por nós, tá? Mas são momentos em que eu me permito colocar esse filtro adicional, que é um filtro artificial criado pela humanidade. Nunca foi intencionado pelo universo que nós víssemos seres mais avançados do que nós nesta luz, consegue perceber? Às vezes eu vou pôr esse filtro porque eu sei da própria dificuldade, mesmo do ser humano em ascensão, em entender isso que eu estou passando aqui nesse vídeo. E às vezes, se são seres que já foram seres humanos, mesmo eles já não tendo mais essa preocupação em querer nos ajudar, nos salvar ou nos auto-melhorar, eles às vezes falam nesses termos porque eles sabem que dessa maneira mais coisa passa pelo nosso filtro
de véus e de ilusões. Então eles conseguem atingir melhor o nosso coração se eles só forem tipo mais crus e mais numa lógica universal, fria e calculista, que é realmente como é o universo. Quer ver um exemplo de como o universo ele é calculista, ele é super matemático e frio em certo sentido? Veja, você tem um acordar espiritual, acontece com você o quê? Você começa a ter várias sincs. E o que são as sincronicidades em sua maioria? Números. Pura matemática. Pura matemática. Pura matemática. Tá bom? Então, assim, é muito bom que há seres que transcendem essa camada, são muitos de vocês, e vai para esse outro lado, que seria o que nós daqui chamaríamos de espiritualidade maior, e eles descobrem que ninguém está interessado em salvar a Terra, fazendo nada, tá cada um no seu próprio rolê, na sua própria vibe, certo? E aí, às vezes, quando eles vão tomar decisões que eles nem estão preocupados em como vai afetar os humanos aqui embaixo, é legal que tem seres que já estiveram do lado de cá e eles falam, gente, eu sei que a gente tá aqui só no nosso próprio rolê, na nossa própria vibe, mas assim, só para trazer para vocês como talvez lá embaixo isso vai ser entendido. Então, é meio legal, porque, gente, é aquela coisa, pensa, quando você tá muito atarefado na sua vida, você tá muito assim, você tá vivendo a sua vida, você tá vivendo o seu rolê, você tá no teu alvo de vida, você tá fazendo o que você tem que fazer para você crescer profissional. Você já percebe que você fica alheio a tudo que tá acontecendo ao seu redor? Você não tá interessado na vida do outro, o que o outro tá fazendo, vai deixar de fazer, o que ele alcançou. Quando você vê se passaram 10, 15, 20 anos, você chegou onde você quer chegar. É bem assim com esses seres, tá? Chamada espiritualidade maior. Tá? Então, assim, eles estão muito alheios aos problemas da humanidade, a não ser algo que eles estão manifestando realmente traga para eles esse dado, e mesmo assim eles não vão ver como um problema, é um problema, olha lá o que está acontecendo com a humanidade. Eles vêm com olhos muito diferentes, no geral desprovidos de quaisquer filtros de julgamento ou filtros qualitativos, tá? Então, assim, eu estou trazendo isso para vocês porque eu acho muito mais saudável, respondendo essa pergunta, entender o seguinte: não existe uma espiritualidade maior, porque não existe maior e menor no universo. Existe o completo, o inteiro, o integral, tá? Esse integral só passa a ser fracionalizado, fractalizado quando a gente começa a categorizar. Então, assim, para quem vai ascensionar entender, não existe uma espiritualidade maior, eu quero dizer, tá? Existem apenas seres que estão nas suas próprias evoluções, se ajuntando com seres de mesma mente ou mesma frequência, e que as ações deles, nos níveis evolutivos deles, podem ou não reverberar na Terra, e com certeza se reverberarem na Terra, eles não estão levando em conta como isso nos impacta aqui, porque eles entendem que nós também temos os nossos próprios filtros e campos para ressignificar o que é que eles estão tomando em outros níveis, tá? A espiritualidade maior continuará a ser uma falácia espiritual para aqueles que ainda muito necessitam dela, muito se apregoam a ela, muito se ligam a ela, porque não conseguem ver a si mesmo como a epítome a epítome do seu espírito, a máxima do seu espírito, que é completo em si e só precisa de si. E se ele precisasse de outros, não é porque ele vai precisar, é porque ele vai estar na experiência apaixonante de querer se ligar a outros com ideias, ideais e evoluções parecidas ou semelhantes. Então, talvez a melhor resposta aqui seria: existe e não existe. Não existe se você já abdicou desse filtro de percepção sobre orbes que estão além do nosso olhar. Existe se você ainda quer limitar a sua visão para o que está lá, para o que está ao redor e é invisível e transcendental. Então, talvez a resposta mais precisa seja: o existir ou não existir de uma espiritualidade está no seu poder de escolha. Alguns podem me dizer: então eu vou escolher que exista e vou continuar repassando essa mensagem sem fio, né, de telefone sem fio, que todo mundo acredita, já é mais fácil, tá mais cômodo. Mas veja, mesmo com uma espiritualidade maior, o mundo não tem melhorado. Ou tem?
Sim, tem tido melhoras progressivas em algumas áreas, mas os problemas essenciais, os problemas primordiais continuam aí. Então, até que ponto manter essa questão de percepção sobre uma espiritualidade maior serve à era do eu na qual nós estamos entrando agora, realmente traz alguma mudança concreta para quem está experienciando o mundo físico de dentro do próprio mundo físico? Fica aqui essa reflexão. Sou Charlie Austin e El Sotu, acabou não sendo um shorts, mas eu acho que para essa pergunta essa é a resposta mais shortened, né? A resposta mais minimizada, a resposta mais resumida, que se eu fosse explicar todos os detalhes seria muito maior do que essa. Então, em vista do tamanho que essa resposta poderia ter sido, que seria muito mais do que 30 minutos, ainda assim é um shorts, tá bom? Nós nos vemos nos nossos próximos materiais. Abraços. E aí eu quero aproveitar para fazer um adendo aqui nesse vídeo. Então, a nossa necessidade ou a nossa percepção ainda muito fixa, muito sólida, muito forte de uma espiritualidade maior, vem da nossa incapacidade ou da nossa limitação de nos enxergarmos em pé de igualdade com esses outros seres conscienciais que existem em orbes de existência que nós as taxamos como mais elevadas ou como mais avançadas do que a nossa. O dia que a gente caminhar cada vez mais para nós enxergarmos em nós aquilo que nós acreditamos que estão nos outros seres de outras partes do cosmos, níveis ou densidades, essa própria crença de espiritualidade maior vai se esfarelar assim numa questão de segundos e nós vamos ver que esta nunca existiu num sentido muito real em primeiro lugar. É isso, beijinhos!